Imagine descobrir que a pessoa que você mais confiava está pronta para te abandonar no momento mais vulnerável da sua vida. O que você faria? Neste vídeo, vou contar a história emocionante de superação e força que vai inspirar você a nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para não perder nenhuma história poderosa como essa. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Aprecie esta bela história. Meu nome é Natália. Sempre mantive a certeza de que minha trajetória estava organizada tal qual aquelas reportagens sobre vitórias que se lê em revistas. Leonardo e eu parecíamos o par perfeito aos olhos de todos. Ele, um advogado culto e elegante, sempre muito elogiado nas reuniões e jantares sociais. Eu, a pessoa que levantou uma empresa do zero, conquistando respeito num ambiente ainda majoritariamente masculino. Mas ninguém conhecia o segredo, nem mesmo ele, de que a força monetária dessa relação partia inteiramente de mim. Eu mantinha reservado quanto lucrava, e principalmente o motivo, talvez por orgulho ou receio de alterar a dinâmica entre nós. Quando Leonardo me propôs casamento, dei-me licença para acreditar que vivia um enredo de sonho. O modo como ele se ajoelhou, o brilho nos olhos, o anel cintilando sob o sol, todos os lugares comuns estavam presentes. Não quis enxergar as falhas que se formavam, e quando enfim percebi, era tarde demais. A primeira vez em que senti aquela dor tão funda, presumi ser apenas exaustão. A empresa expandia-se em ritmo acelerado, e os dias no escritório se fundiam às noites, enquanto eu seguia trabalhando sem repouso. A princípio, eram incômodos toleráveis, cansaço habitual, mas logo se tornaram algo além. Era como se meu corpo, até então aliado, tivesse se voltado contra mim. E por mais que eu tentasse minimizar o problema, houve um momento em que não consegui sequer me levantar. Leonardo, é claro, demonstrou preocupação. Ele me fitava com aquela combinação de lástima e senso de dever, dizendo que eu necessitava de repouso, que ele resolveria tudo. Na ocasião, a afeição que nos unia ainda parecia forte, só que o que eu não podia imaginar era que minha debilidade corporal estava despertando nele algo sombrio. Minha saúde foi declinando, e à medida que minhas idas à emergência se tornavam constantes, as dele diminuíam. Eu me forcei a acreditar que isso se devia ao trabalho, que ele estava sustentando nossas vidas enquanto eu me cuidava. Mas lá no fundo, algo me dizia que era apenas uma ilusão. Houve um episódio em especial que jamais esquecerei. Eu estava hospitalizada. O odor asséptico dos corredores misturava-se ao som monótono dos equipamentos ao meu redor. Leonardo entrou no quarto, e pela primeira vez, senti um afastamento tangível entre nós dois. Ele permaneceu ao lado da cama, mas não segurou minha mão, nem me olhou como antes. Quando ele falou, sua voz parecia vazia, quase sem vida. "Você vai ficar bem", ele disse, mas as palavras saíram sem sentimento. Não respondi. Alguma coisa dentro de mim começou a esmorecer, mas não era o organismo. Era a crença de que nosso amor seria suficiente para encarar aquela enfermidade. Naquela noite, fiquei horas sem pegar no sono, contemplando as sombras na parede. A insônia se misturava com a dor emocional, algo muito além do físico. Deitada naquele leito, passei a questionar tudo o que havia construído. Estaria eu me enganando por todo esse tempo? Seria verdadeiro o que eu sentia por ele? Ou eu me apegava apenas à ideia de sermos o casal exemplar? Pior, será que ele me amava? Ou apenas buscava a ostentação que a vida a meu lado oferecia? Leonardo não aparecia nas consultas, e às vezes nenhuma ligação se dignava a fazer. Parecia-me que para ele, a mulher que havia jurado cuidar na saúde e na doença já não estava presente. Eu me tornava um peso. Não preciso explicar o quanto isso me consumiu. A humilhação de reconhecer que, enquanto eu ruía, meu casamento desmoronava também. Só que eu não estava preparada para o que viria depois. A frieza dele naqueles momentos me pareceu apenas incompetência para lidar com alguém enfermo. Nunca passou pela minha cabeça que, por trás daquela indiferença, houvesse algo ainda mais profundo, pronto para arrasar a imagem que eu tinha dele e de nós. Revendo agora, noto como os indícios eram claros. Comentários breves, olhares evitados, a perda de sintonia. Mas eu estava tão imersa em minha própria dor que preferi não enxergar. Imaginei que se eu me reerguesse, tudo voltaria aos eixos. Só não tinha consciência de que o normal de antes já se desfizera fazia tempo. E naquele quarto de hospital, enquanto o mundo seguia lá fora, eu estava prestes a perder tudo. O que eu ignorava é que, por vezes, a perda é justamente o ponto de partida para a libertação. Quando Leonardo entrou no meu quarto naquela tarde, o semblante dele estava ainda mais carregado que o habitual.
Não houve beijo de cumprimento na testa, como ocorria nos primeiros dias. Tampouco um sorriso. Em vez disso, ele puxou uma cadeira, sentando-se de forma pesada, como se carregasse o planeta sobre si. Por um instante, achei que ele carregava más notícias sobre minha saúde, ou que o trabalho o estava consumindo. A verdade, porém, era mais crua. Natália, ele começou, sem me encarar, o olhar preso às mãos que estavam pousadas sobre os joelhos. Precisamos conversar. Aquelas 3 palavras, tão simples e ao mesmo tempo tão ominosas, me enrijeceram. Meu coração disparou e de imediato compreendi que o que viria seria difícil de suportar. Claro, balbuciei, tentando parecer calma, mas havia algo na postura dele, na voz glacial, que me fez prender a respiração. Ele não estava angustiado ou abalado. Ele estava irredutível. Quero o divórcio. As 4 sílabas atravessaram o quarto como uma adaga. Aquele ambiente que antes me era rotineiro, o inconfundível odor de antisséptico, o barulho do maquinário, de repente ficou pequeno e claustrofóbico. Permaneci em silêncio por alguns instantes, absorvendo o choque. Um divórcio? Naquele momento, olhei para ele, à procura de algum vestígio de pesar, mas encontrei somente uma frieza que eu jamais presenciara em todo o nosso convívio. Você fala sério? Indaguei, a voz quase inaudível. Eu queria parecer firme, mas saí frágil, atingida. Ele assentiu, ainda sem me encarar. Não consigo mais. Não posso levar adiante, Natália. Tentei, mas não sou do tipo que aguenta essa situação. Ele fez um gesto vago, como se eu ali deitada representasse tudo de negativo que ele não desejava encarar. Meu sangue ferveu. Não consegue lidar com isso? Estou lutando pela minha vida, Leonardo. Não é algo que escolhi. Disparei, fazendo um enorme esforço para me manter calma, apesar da tormenta que me dilacerava por dentro. Ele ergueu o rosto e pude ver que a falta de empatia doía mais do que qualquer antipatia declarada. Conheci alguém, confessou, a fala soando tão indiferente quanto se estivesse discutindo a previsão do tempo. Essa pessoa compreende minhas necessidades. Ela não está debilitada. Fiquei com a respiração em suspenso. A palavra debilitada ecoou como um estopim na minha cabeça. Eu havia deixado de ser uma parceira, tornando-me apenas um empecilho, uma carga. Você está me traindo? Murmurei, já sabendo a resposta, mas ainda necessitando que ele a verbalizasse para eu poder encarar a verdade. Sim, ele confirmou, sem hesitação, como se já tivesse ensaiado essa fala muitas vezes. E nós pretendemos nos casar. O vazio que se formou em seguida foi ensurdecedor. Não existia nada a dizer. O homem que eu amava, ou julgava conhecer, estava me substituindo justamente quando eu mais precisava de apoio. Tentei ver nele alguma sombra de arrependimento, qualquer sinal de compaixão, mas só enxerguei a face de alguém que já havia decidido e não voltaria atrás. Então é isso? Perguntei, para mim mesma talvez, mais do que para ele. Você vai me abandonar agora nesse estado? Ele deu de ombros categórico. Não dá para prosseguir. Eu não quero uma esposa inútil. As palavras me acertaram como punhaladas. A dureza delas me deixou sem ar. Senti ao mesmo tempo ira e agonia ganhando força no meu interior, mas também algo diferente, algo que eu não estava pronta para identificar. A sensação de que depois daquele golpe, eu descobriria um novo caminho. Você quer o quê, então? Perguntei, o tom cada vez mais carregado de raiva. A casa? O carro? Vai levar tudo em que investimos juntos? Ele finalmente alterou a postura, como se tratar da parte prática fosse muito mais confortável do que lidar com os sentimentos. Quero a casa e o carro. Preciso seguir em frente e não pretendo que você leve isso para o tribunal. Quase soltei um riso de desdém. É claro que ele desejava a moradia, o automóvel, tudo o que representava prestígio e opulência. Ele se achava no direito de simplesmente levar tudo e recomeçar, como se eu fosse uma página que se vira. O que ele não suspeitava, e possivelmente jamais considerou, era que aquele padrão de vida que ele tanto ostentava era inteiramente financiado por mim. Leonardo até ganhava bem, mas, sem a minha contribuição, a conta não fecharia. Durante um instante, senti vontade de gritar essa realidade na cara dele, de esfregar a verdade sobre sua dependência financeira, mas algo me segurou. Não era a hora de expor minhas cartas. No lugar disso, decidi concordar com aparente docilidade. Tudo bem, respondi, mantendo a voz serena. Fique com a casa e o carro. A expressão de alívio que surgiu no rosto dele foi imediata. Ele não duvidou de mim, não questionou por que eu cederia tão fácil. Talvez estivesse convicto de que eu era frágil demais, incapaz de resistir emocional ou fisicamente. Obrigado, Natália. Sei que você compreende. É o melhor para nós.
Ele se ergueu e tocou meu ombro de forma quase paternalista. Espero que encontre alguém que cuide de você do jeito que precisa. Observei-o atravessar a porta do quarto, sentindo o vácuo que ele deixava. Ele acreditava ter despedaçado meu mundo, que me deixaria largada enquanto corria atrás de sua nova vida. Mas, naquele silêncio, algo começou a nascer dentro de mim. A facada que ele me deu poderia ter me destruído, porém foi o estopim para uma força que eu nem imaginava possuir. Leonardo não tinha ideia, mas cometera o pior erro possível. E quando finalmente percebesse, seria tarde demais. Assim que Leonardo saiu daquele quarto de hospital, mantive meus olhos fixos na porta fechada por instantes que pareceram intermináveis. O silêncio ao meu redor continuou absoluto, porém minha cabeça não se calava. Ele realmente havia me deixado, não apenas partido, mas me descartado, como se eu fosse um componente com defeito. Senti raiva, amargura e impotência. O fato de estar debilitada naquela cama intensificava minha sensação de fragilidade. Mesmo assim, algum processo interno começou a se mover. O que antes era fraqueza transformou-se numa lucidez crescente. Percebi que eu mesma havia subestimado meu próprio valor por anos. Não era Leonardo quem sustentava as aparências da nossa vida de casal. Era eu. Conforme os dias passavam e meu organismo respondia aos tratamentos, minha confiança evoluía no mesmo ritmo. Prometi a mim mesma que, assim que recebesse alta, mostraria a Leonardo quem de fato comandava a situação. No momento em que pisei fora do hospital, o mundo ganhou uma nova tonalidade. O ar fresco no rosto, o aroma de vida fluindo novamente meus pulmões, tudo reforçava minha determinação. Eu não queria só superar uma enfermidade, mas surgir dali mais fortalecida do que jamais imaginei. Já não havia lugar para a fraqueza que ele conhecera. Eu não voltei para o nosso lar, pois ele agora pertencia a Leonardo. Ele estava lá com a amante, sonhando que sua nova realidade ia de vento em popa, enquanto eu partia por outro caminho. Após sair do hospital, aluguei um apartamento simples, mais central. Não era grande nem requintado, mas acolhia minhas necessidades naquele instante. Uma espécie de reduto onde eu poderia respirar, me refazer e esquecer do passado mais recente. Aquilo era apenas temporário. Eu precisava estruturar meus planos e agir no tempo certo. Nos meses iniciais, retomei meu trabalho aos poucos, concentrei-me na recuperação e aproveitei o silêncio como uma forma de crescer novamente. Não era hora de confrontar Leonardo nem exigir nada. Eu tinha certeza de que ele, com o passar dos dias, derrubaria a si mesmo. Ele vivia uma fantasia que não conseguiria sustentar por muito tempo. E, enquanto eu prosperava em silêncio, tudo ao redor dele começava a ruir. Por meio de conhecidos em comum, recebi pequenas atualizações que confirmavam meus pressentimentos. Leonardo não conseguia manter as aparências. A amante, inicialmente fascinada com a promessa de status ao lado dele, aos poucos se deu conta de que a suposta abundância não passava de encenação. O salário de advogado de Leonardo sequer cobria metade dos gastos que eles acumulavam para manter a casa e o carro. As contas começaram a chegar, os telefonemas de instituições financeiras também. A bola de neve de dívidas o cercava. Leonardo jamais soube lidar sob pressão. Ele sempre presumira que as coisas simplesmente se acertariam sozinhas. Mas agora, a realidade veio com força. Assim que a amante percebeu a fraude, foi embora sem hesitar, levando as juras vazias que ele prometera. O relacionamento deles, baseado na conveniência e no egocentrismo, não aguentou as cobranças reais. Ele ficou solitário no meio do caos que ele mesmo criou. Então, ele me procurou. A ligação veio numa tarde corriqueira, enquanto eu revisava documentos no escritório. Ao ver o nome Leonardo no visor, pensei em ignorar, mas a parte de mim que aguardava esse momento atendeu calmamente. Natália, ele disse com a voz trêmula. Preciso falar com você. Mantive a frieza. O que quer? Ele titubeou, como se já soubesse que não detinha mais nenhum domínio sobre mim. Errei muito. Você estava certa. A casa, o carro, vou perder tudo. Não consigo pagar as contas. Por favor, preciso de você agora. Podia ouvir o desespero impregnado no tom dele. E isso despertou em mim um sentimento agridoce, quase um senso de retribuição. Depois de tudo o que ele me fizera, agora ele me suplicava. E o que acha que devo fazer? Perguntei, sem a menor demonstração de pena. Ele engoliu em seco. Natália, por favor, eu fiz tudo errado. A casa, o carro, eles estão indo embora. Peço sua ajuda, você sabe o que fazer. Não tenho saída. Deixei o silêncio ocupar o espaço por vários segundos, o bastante para ele sentir o peso da situação. Então, falei com uma tranquilidade quase cruel.
Você sabe que tanto a casa quanto o carro estão no meu nome, não sabe? E agora eu quero tudo de volta. Ouvi o suspiro de quem já não tinha alternativa. Leonardo entendeu que estava sob meu jugo, sem capacidade de resolver o impasse sozinho. Quando encerrei a ligação, senti um alívio que há muito não surgia. Eu havia readquirido tudo. Não apenas as posses, mas a segurança interior. Leonardo achou que poderia me derrubar. No fim, ele mesmo caiu. Agora, com tudo registrado novamente em meu nome, eu me sentia finalmente à vontade para virar a página. O círculo se fechava, e eu estava pronta para seguir em frente, com mais ímpeto, mais perspicácia e, acima de tudo, livre. Depois desse último contato, algo em mim se aquietou. Parecia que, após meses de conflitos e esperas, eu havia encontrado uma espécie de equilíbrio que buscava há tempos. Leonardo e suas falhas foram só um obstáculo temporário. E agora eu enxergava isso sem dor, apenas com clareza. Sempre tinha sido eu a espinha dorsal daquela história, nunca ele. No dia em que Leonardo assinou os papéis transferindo de volta a casa e o carro para o meu nome, retornei àquela residência onde já compartilhamos tantos momentos. Entrei na sala vazia, cenários outrora repletos de conversas, risos e também brigas. Os móveis, que um dia me pareciam triunfos de uma vida estruturada, agora não passavam de peças comuns. A casa estava fria, e meus passos ressoavam pelos cômodos vazios. Não senti pena nem saudade, apenas a certeza de que aquele lugar não me pertencia mais. Tomei a decisão de vender o imóvel. A quantia obtida foi útil, mas o mais importante era o que isso simbolizava. Eu estava abrindo mão de um passado que não tinha mais serventia. Com o carro, fiz o mesmo. Eu não precisava de memórias que me ligassem a Leonardo. Nada que me retivesse naquela fase encerrada. Apliquei o dinheiro na compra de um apartamento novo, moderno, situado próximo ao meu local de trabalho. Visualizei isso como o começo de um próximo capítulo. O novo lar era bem menor, porém aconchegante. Cada detalhe, das cores das paredes ao design dos móveis, foi escolhido por mim, refletindo a mulher que me tornei, decidida, independente e, sobretudo, livre de amarras. Enquanto eu retomava meu crescimento, soube pelos contatos que Leonardo também lidava com as consequências de seus atos. Desfazendo-se de seu orgulho ferido, ele precisou encarar a falência da imagem que cultivou. A nova companheira dele tinha partido assim que percebeu o naufrágio financeiro. Ele continuava a exercer a advocacia, porém enredado em cobranças e pendências, tentando desesperadamente retomar algo do antigo prestígio. Era quase irônico, mas todo o império de aparências que ele pensou controlar faliu ao perder o verdadeiro pilar, eu. Contudo, essa parte já não me dizia respeito. Meu foco era o futuro e a pessoa em que eu estava me convertendo. Reassumi minhas funções na empresa com fôlego renovado, e cada iniciativa bem-sucedida lembrava-me de que eu era capaz de muito mais do que suponha. O ambiente corporativo foi percebendo a minha transformação. Sentiam algo no ar, talvez a leveza de quem não precisava mais provar nada a ninguém. Só então descobri o que significava estar completa, por minha própria força. Nos meses seguintes, redescobri o prazer de ser eu mesma em situações cotidianas. Acordar sem pressa, ler livros que sempre desejei, passar instantes silenciosos no meu novo lar, observar o movimento urbano enquanto saboreava um café. Percebi que, a cada dia, tinha a chance de continuar reescrevendo minha trajetória, sem as sombras que me assombraram antes. Naturalmente, conheci novas pessoas, e algumas conexões afetivas surgiram. Ao contrário de Leonardo, esses novos homens valorizavam minha individualidade e não me enxergavam como mero troféu. No entanto, agora eu sabia que minha felicidade não dependia de mais ninguém a não ser eu. O tempo em que eu acreditava precisar de uma figura ao meu lado para me completar havia ficado para trás. 1 ano depois, eu estava na sacada do meu apartamento, contemplando as luzes da metrópole acendendo ao anoitecer, refletindo sobre tudo o que acontecera. Leonardo, a traição, o meu período no hospital e a posterior volta por cima que parecia impossível. Era curioso pensar como tudo se transformou. E no fim, ele virou apenas uma citação secundária no enredo que, em essência, sempre foi sobre mim. Minha valentia, minha capacidade de reconstrução e de ir além. Entendi, da forma mais dolorida, que não controlamos o que os outros escolhem fazer. Algumas pessoas vão decepcionar, trair e partir exatamente quando você mais precisa delas. Mas isso não define quem somos. O que realmente importa é o que se faz depois. Como se escolhe levantar e redirecionar a própria história. E nessa altura, eu compreendia que o poder esteve sempre nas minhas mãos. E agora, finalmente,
optei por usá-lo para viver em plenitude. Fico muito contente por você ter permanecido até o desfecho desta narrativa. Como você enxerga essa história inspiradora? Compartilhe nos comentários sua opinião, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum relato especial. Até breve!